Eu vou te contar hoje algo que Padre Pio revelou em segredo para pouquíssimas pessoas durante sua vida. Algo que ele guardou com tanto cuidado que muitos católicos, mesmo devotos fiéis, nunca ouviram falar. Padre Pio carregava consigo, escondida debaixo do hábito, bem próxima ao coração, uma medalha de São Bento que ele nunca, absolutamente nunca tirava. Nem para dormir, nem para tomar banho, nem durante as cirurgias que precisou fazer por causa das chagas que sangravam sem parar. E quando alguém perguntava por que aquela medalha era tão especial para ele, por que não se separava dela nem por um segundo, ele respondia com os olhos marejados de lágrimas e uma voz que tremia de emoção. Porque o que espera aqueles que carregam a medalha de São Bento com fé verdadeira é algo que a maioria dos católicos nem imagina que existe. São 7 proteções nesta vida e 3 garantias para a eternidade. 10 bênçãos que transformam completamente o destino de uma alma. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir exatamente quais são essas 10 bênçãos poderosas que Padre Pio viveu na pele e que estão disponíveis para você também. Agora mesmo, se você carregar essa medalha sagrada com a fé que ela merece. Se você tem uma medalha de São Bento guardada em alguma gaveta, esquecida dentro de uma caixa, se você usa ela todo dia, mas nunca soube realmente o poder espiritual que ela carrega, se você nunca ouviu falar dessa medalha, mas sente no fundo da alma que precisa urgentemente de proteção contra ataques espirituais, contra bruxarias, contra doenças, contra acidentes, contra os planos do inimigo para destruir você e sua família. Então, este é o vídeo mais importante que você vai assistir este ano. Porque o que eu vou revelar para você nos próximos minutos não é apenas informação religiosa, não é apenas história de santo, não é apenas devoção bonita. É revelação de poder espiritual real, concreto, comprovado por milhares de testemunhos ao longo de séculos. Poder que pode literalmente salvar sua vida, proteger sua família e garantir sua entrada no céu. Então eu preciso que você pare tudo agora mesmo. Desligue a televisão, silencie o celular, peça silêncio para quem está do seu lado, porque os demônios não querem que você descubra o que eu vou revelar aqui. Eles vão tentar te distrair, vão fazer o telefone tocar, vão trazer pensamentos de depois eu volto a ver isso. Vão tentar qualquer coisa para te tirar daqui antes do final. Mas se você resistir, se você ficar comigo até o último segundo deste vídeo, você vai sair daqui blindado espiritualmente de uma forma que nunca esteve antes na sua vida. A medalha de São Bento não é um amuleto de sorte, não é superstição. Não é apenas uma joia bonita que você usa no pescoço para combinar com a roupa. Ela é uma arma espiritual de guerra. É um escudo que Deus nos deu através de um dos maiores santos guerreiros da história da Igreja. É uma blindagem sobrenatural contra as forças das trevas, contra bruxarias, contra maldições lançadas sobre você, contra ataques demoníacos diretos. E Padre Pio sabia disso melhor que qualquer outra pessoa no mundo, porque ele próprio era atacado fisicamente por demônios todas as noites. Há relatos de freiras que ouviam gritos assustadores vindos do quarto dele, barulhos de luta, coisas sendo arremessadas. E quando entravam de manhã para limpar, encontravam móveis revirados, marcas nas paredes, sangue no chão. Padre Pio enfrentava batalhas espirituais reais, físicas, violentas, e a medalha de São Bento era uma das armas principais que ele usava para se defender desses ataques infernais. Você já sentiu que está sendo atacado espiritualmente? Pesadelos terríveis que se repetem todas as noites. Aquela sensação horrível de opressão no peito quando você acorda de madrugada e parece que tem algo pesado em cima de você. Medo sem motivo nenhum que te paralisa.
Angústia que não passa por mais que você tente rezar, problemas que surgem do nada e em sequência, como se alguém estivesse jogando pragas na sua vida, acidentes inexplicáveis que quase acontecem ou que acontecem de verdade, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar direito, dinheiro que só desaparece da sua conta sem você entender para onde foi, relacionamentos que se destroem de repente, sem explicação lógica. Tudo isso, absolutamente tudo isso, pode ser ataque espiritual direcionado contra você. E a medalha de São Bento, quando carregada com fé verdadeira, quando benta corretamente por um padre, quando usada do jeito que Padre Pio ensinava, tem poder sobrenatural para bloquear todos esses ataques. Mas tem algo que a maioria das pessoas não sabe. Algo que Padre Pio revelou apenas para seus confessores mais próximos e para algumas almas escolhidas que ele guiava espiritualmente. Algo tão poderoso, tão transformador, que quando você descobrir, vai querer usar a medalha de São Bento para sempre, até o último dia da sua vida. Antes de eu revelar as 10 bênçãos uma por uma, eu preciso que você entenda de onde vem o poder espiritual desta medalha. Vamos direto para a palavra de Deus, porque tudo na nossa fé católica tem que estar fundamentado na Bíblia Sagrada. No Salmo 91, versículos 1 e 2, está escrito assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Este salmo é conhecido como o Salmo da Proteção Divina Máxima e está intimamente ligado ao poder espiritual da medalha de São Bento. São Bento viveu este salmo de uma forma tão intensa, tão radical, que ele literalmente habitava no abrigo do Altíssimo através da oração constante, da vida monástica escondida em Deus, da obediência total e absoluta à vontade divina. E por causa disso, por causa dessa intimidade profunda com Deus, São Bento recebeu uma autoridade espiritual tremenda sobre os demônios, sobre venenos, sobre acidentes, sobre todos os males que tentavam destruir ele e seus monges. E essa autoridade não morreu com ele, não ficou enterrada no túmulo. Ela foi transferida para a medalha que leva o nome dele, para que todos nós, católicos comuns, batalhadores da fé, pudéssemos também viver protegidos pela mesma força espiritual que protegia aquele santo guerreiro. Na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, temos um exemplo poderosíssimo de como objetos sagrados podem carregar poder espiritual real. Está escrito assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que tinham tocado nele eram levados aos doentes, e as suas doenças eram curadas, e os espíritos malignos saíam deles. Você entendeu isso? Lenços e aventais que tocaram no corpo de São Paulo tinham poder de cura e de libertação espiritual. Agora imagine uma medalha que foi especialmente consagrada, benta com orações poderosíssimas de exorcismo, carregada com a intercessão de um santo guerreiro como São Bento, ligada diretamente à autoridade de Jesus Cristo que está por trás de tudo. Estamos falando de uma combinação espiritual explosiva que produz resultados reais, concretos, visíveis na vida de quem carrega essa medalha do jeito certo. Padre Pio testemunhava para pessoas muito próximas que sua medalha de São Bento literalmente brilhava durante os ataques demoníacos noturnos. Testemunhas que dormiam em quartos próximos relataram que viram luz saindo da medalha dele quando os demônios tentavam agredi-lo fisicamente. E Padre Pio explicava com aquela simplicidade profunda que só os santos têm. A medalha é como um escudo invisível que se torna visível quando é atacado. São Bento lá do céu está usando esta medalha como um canal direto para me proteger aqui na terra. É como se ele estendesse a mão dele através desta medalha e colocasse uma barreira que os demônios não conseguem atravessar. Então,
Se você quer viver protegido como Padre Pio vivia, se você quer ter a mesma blindagem espiritual que ele tinha contra todos os males visíveis e invisíveis, você precisa conhecer as 10 bênçãos poderosas que ele experimentava diariamente. E eu vou revelar todas elas agora, uma por uma, com histórias reais, com instruções práticas de como ativar cada proteção na sua vida. A primeira proteção que espera quem carrega a medalha de São Bento com fé é a blindagem total contra bruxarias e maldições. Padre Pio revelou que esta é a primeira e mais poderosa de todas as proteções, porque vivemos em um mundo onde o mal espiritual está sendo direcionado contra pessoas inocentes o tempo todo. Bruxaria, macumba, feitiçaria, trabalho espiritual feito em terreiro, amarração, maldição jogada por inveja, olho gordo pesado, tudo isso é real e tudo isso destrói famílias inteiras quando não há proteção espiritual adequada. São Bento tinha uma autoridade absoluta sobre demônios e sobre todo tipo de mal espiritual direcionado. E essa autoridade está impregnada na medalha dele. Há um relato documentado que Padre Pio contava sobre uma mulher que estava sendo literalmente destruída por uma bruxaria violentíssima. Ela tinha pesadelos terríveis todas as noites, onde via criaturas horríveis tentando sufocá-la, acordava com marcas roxas pelo corpo todo sem explicação nenhuma. Seu casamento estava se desfazendo porque ela sentia ódio do marido sem motivo. O dinheiro dela sumia misteriosamente da carteira e da conta bancária. Ela tinha crises de raiva incontrolável, onde agredia até os próprios filhos. Vários padres tentaram ajudar através de orações de libertação, missas, bênçãos, mas nada funcionava porque a bruxaria era muito forte e estava sendo renovada constantemente. Até que essa mulher desesperada conseguiu chegar até Padre Pio. Ele ouviu toda a história dela em confissão. Depois pegou do pescoço dele mesmo uma medalha de São Bento que ele já tinha usado por anos. Benzeu ela de novo, com orações específicas que só ele sabia, e deu para aquela mulher dizendo: usa esta medalha dia e noite, nunca tira nem para dormir, nem para tomar banho. E toda vez que sentir o ataque vindo, segura a medalha bem apertada e repete em voz alta: pela cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Repete isso quantas vezes for necessário até a opressão passar completamente. A mulher fez exatamente como Padre Pio orientou. Na primeira noite, com a medalha no pescoço, os pesadelos tentaram vir como sempre vinham, mas dessa vez foram diferentes. Ela acordou várias vezes, sentindo uma opressão terrível, querendo tomar conta dela. Mas toda vez que segurava a medalha e repetia aquela oração que Padre Pio tinha ensinado, a opressão sumia instantaneamente, como se alguém tivesse acendido uma luz e expulsado as trevas. Em uma semana, todos os sintomas da bruxaria tinham desaparecido completamente. O marido voltou a amá-la. O dinheiro parou de sumir, a paz voltou para dentro de casa, os filhos voltaram a sorrir. E ela testemunhou chorando para todo mundo que quisesse ouvir. A medalha de São Bento quebrou uma bruxaria que anos e anos de orações não conseguiram quebrar sozinhas. Como você ativa esta primeira proteção na sua vida? Primeiro, você precisa conseguir uma medalha de São Bento verdadeira, de metal, não de plástico, e levar num padre para ele benzer com as orações próprias da igreja. Depois, usa ela no pescoço sempre, bem próxima ao coração. Se possível, não tira nem para dormir. E toda vez que você sentir opressão espiritual, peso na alma, medo inexplicável, angústia que não passa, você segura aquela medalha com força até doer na mão se for preciso, e repete em voz alta ou mentalmente: Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, que significa: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Essa oração simples, quando feita com fé, segurando a medalha, ativa uma proteção tão poderosa que bruxarias se quebram na hora, maldições se anulam, trabalhos espirituais voltam direto para quem enviou.
A segunda proteção poderosa é a defesa sobrenatural contra acidentes e mortes prematuras. Padre Pio testemunhava que São Bento tinha um poder especial para proteger as pessoas de acidentes que poderiam causar morte antes da hora certa, antes do momento que Deus determinou. E essa proteção está disponível agora mesmo para todos que carregam a medalha com fé. Há um caso impressionante que Padre Pio contava sempre que podia para fortalecer a fé das pessoas. Um jovem soldado italiano foi convocado para a guerra, aquelas guerras terríveis da Europa, onde milhões morreram. Antes de partir, a mãe desse soldado foi até uma igreja, conseguiu uma medalha de São Bento Benta e colocou no pescoço do filho, dizendo: "Meu filho, eu não posso ir com você para a guerra, mas São Bento vai. Nunca tire esta medalha." O rapaz prometeu para a mãe que não tiraria. Durante uma batalha violentíssima, uma bala foi disparada diretamente contra o peito dele a queima-roupa, distância curta demais para desviar, sem chance nenhuma de escapar. Todos os soldados que estavam perto viram e pensaram: ele morreu. Era morte certa, instantânea, mas o impossível aconteceu diante dos olhos de dezenas de testemunhas. A bala atingiu exatamente a medalha de São Bento, que estava pendurada no pescoço dele, ficou presa no metal da medalha. E o soldado caiu no chão, apenas com um impacto, mas completamente vivo, sem um arranhão sequer no corpo. Quando examinaram a medalha depois, viram que ela estava perfurada, amassada, mas o soldado estava perfeitamente bem. Ele sobreviveu àquela guerra inteira e voltou para casa são e salvo, carregando a medalha perfurada como um testemunho vivo e incontestável do poder de São Bento. Padre Pio explicava assim: a medalha não é uma garantia absoluta de que você nunca vai sofrer nenhum acidente na vida, mas é uma garantia de que acidentes que deveriam te matar não vão conseguir te matar se Deus ainda tiver planos para você cumprir aqui na terra. A medalha te protege de morte prematura, de morte causada por forças malignas que querem interromper o propósito de Deus para a sua vida. Como ativar esta segunda proteção? Antes de viajar, antes de entrar no carro, antes de qualquer situação potencialmente perigosa, você beija a medalha e diz com fé: São Bento, protege-me de todo acidente e de morte prematura. Guarda minha vida até que eu cumpra completamente o propósito que Deus tem para mim. Essa oração simples ativa os anjos protetores que trabalham sob a autoridade de São Bento para te guardar em todos os caminhos. A terceira proteção poderosa é o escudo espiritual contra doenças e pragas. Esta proteção era especialmente importante para Padre Pio, porque ele próprio sofria de várias doenças físicas, além das chagas dolorosas que nunca cicatrizavam. E ele testemunhava que a medalha de São Bento o protegia de doenças ainda piores que certamente viriam se não fosse aquela proteção constante. São Bento, durante a vida dele, teve uma autoridade tremenda sobre venenos e sobre doenças. Há relatos históricos bem documentados de que tentaram envenenar São Bento 2 vezes. Monges rebeldes que não aceitavam a disciplina rigorosa dele colocaram veneno na comida. E as 2 vezes, São Bento simplesmente abençoou o alimento envenenado antes de comer. E o veneno perdeu completamente o poder, não fez absolutamente nada contra ele. Essa mesma autoridade sobre substâncias nocivas, sobre doenças, sobre pragas, está presente na medalha. Padre Pio contava sobre um surto terrível de gripe espanhola no início do século XX que matou milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Na cidade dele, quase todas as famílias perderam alguém. Era morte atrás de morte, enterro todo dia. Mas Padre Pio orientou todos os que conseguiam chegar até ele: usem a medalha de São Bento. Bendigam a casa inteira com ela, fazendo o sinal da cruz em cada cômodo. Bendigam a água que vocês vão beber. Bendigam os alimentos antes de comer. Doem, e algo extraordinário, quase impossível de acreditar, aconteceu. Nenhuma das famílias que seguiram exatamente essas instruções de Padre Pio perdeu alguém para a gripe espanhola.
Nenhuma. 0 mortes entre aqueles que usavam a medalha e aplicavam ela como Padre Pio tinha ensinado. Como ativar esta terceira proteção? Você usa a medalha sempre, e quando houver alguma doença circulando na sua cidade, ou quando você mesmo estiver doente com qualquer coisa, você coloca a medalha sobre um copo de água limpa, faz o sinal da cruz sobre essa água com a medalha 3 vezes e diz: pela intercessão de São Bento, que esta água seja purificada e se torne remédio do corpo e da alma. Depois, bebe essa água com fé. Padre Pio garantia que água benta com a medalha de São Bento tem poder curativo comprovado por milhares de testemunhos. Agora, antes de eu continuar revelando as outras 7 bênçãos que ainda faltam, eu preciso pedir uma coisa para você. Se você está descobrindo coisas sobre a medalha de São Bento que nunca soube antes, se está sentindo que este vídeo já está mudando alguma coisa dentro de você, deixa aqui embaixo nos comentários. São Bento, eu aceito tua proteção. Padre Pio, intercede por mim. Quando você escreve isso, não é só um comentário comum, é uma oração, é um ato de fé. É você se colocando espiritualmente debaixo da proteção desses 2 santos guerreiros. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque eu estou trazendo revelações espirituais profundas que vão transformar completamente a forma como você vive a sua fé católica. Pode pausar rapidinho para fazer isso. Eu te espero. Agora vamos continuar com mais 4 proteções para esta vida e depois as 3 garantias eternas que são as mais preciosas de todas. A 4ª proteção que espera quem carrega a medalha de São Bento é a libertação poderosa de vícios e tentações persistentes. Esta é uma proteção que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é extremamente eficaz. Padre Pio revelou que São Bento tinha uma autoridade especial sobre vícios de todo tipo, porque ele próprio venceu tentações terríveis durante os anos que passou sozinho no deserto, lutando contra demônios que vinham na forma de tentações. E essa autoridade está disponível através da medalha para libertar pessoas escravizadas por alcoolismo, drogas, pornografia, jogo compulsivo, vícios em redes sociais que destroem famílias, compulsões alimentares, qualquer tipo de escravidão espiritual. Padre Pio contava de um homem que vinha até ele completamente desesperado porque estava destruindo a própria família com o vício do álcool. Ele já tinha tentado parar 1000 vezes, já tinha feito tratamentos caros, já tinha feito promessas solenes para Deus, já tinha chorado de joelhos, implorando libertação, mas nada funcionava. O vício sempre voltava mais forte. Padre Pio deu para aquele homem uma medalha de São Bento e disse olhando fundo nos olhos dele: toda vez que a vontade de beber vier, e ela vai vir com força de trem desgovernado, você segura esta medalha, apertado até doer na mão, e grita mentalmente ou em voz alta se estiver sozinho: vade retro Satana, afasta-te Satanás. Repete isso até a compulsão passar. O homem saiu de lá sem muita esperança, mas decidiu tentar. Nos primeiros dias foi uma guerra terrível. A vontade de beber vinha com uma força tão violenta que ele suava frio, tremia todo, sentia que ia morrer se não bebesse. Mas ele segurava aquela medalha até a mão doer de verdade e gritava com toda a força da alma: vade retro Satana! E algo sobrenatural acontecia. A compulsão que parecia invencível começava a diminuir, ficava suportável e depois sumia completamente. Em 3 meses, ele estava completamente livre do alcoolismo que o escravizava há mais de 20 anos. Anos depois, ele voltou para agradecer a Padre Pio, ainda usando aquela mesma medalha, completamente sóbrio, família restaurada, vida transformada e chorando de gratidão. Como ativar esta 4ª proteção? Se você luta com qualquer vício ou tentação persistente que parece impossível de vencer, usa a medalha sempre no pescoço. E quando a tentação vier,
Não tenta vencer sozinho na força de vontade, porque você vai perder. Segura a medalha, olha para a cruz gravada nela e declara em voz alta ou mentalmente com toda a autoridade: Vade retro Satana, nunquam suade mihivana. Afasta-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. Esta é a oração de exorcismo gravada na própria medalha. Quando declarada com fé durante a tentação, ela quebra literalmente o poder que o vício tem sobre você. A quinta proteção é o discernimento espiritual aguçado. Padre Pio tinha um discernimento sobrenatural impressionante. Ele sabia quando estava falando com um demônio disfarçado de pessoa boa. Ele percebia quando alguém estava mentindo na confissão antes mesmo da pessoa abrir a boca. Ele via os pecados ocultos que as pessoas tentavam esconder. E ele revelava que parte desse discernimento vinha da proteção contínua que a medalha de São Bento oferecia, mantendo a mente dele limpa de enganos demoníacos. Esta proteção é urgentíssima nos dias de hoje, onde enganos espirituais estão por toda parte. Falsos profetas na televisão, falsas doutrinas que parecem boas, mas levam para o erro. Falsas aparições de Nossa Senhora, que são, na verdade, demônios disfarçados, falsos milagres que enganam até católicos sinceros. A medalha de São Bento, quando usada com fé e oração diária, aguça seu discernimento espiritual para você não ser enganado. A sexta proteção é a conversão de entes queridos, afastados de Deus. Esta era uma das proteções que Padre Pio mais valorizava e ensinava. Ele dizia que São Bento não apenas protege a pessoa que usa a medalha, mas estende proteção e graças especiais sobre a família inteira, principalmente para converter familiares que estão longe da igreja. Padre Pio ensinava uma prática poderosíssima: colocar uma medalha de São Bento escondida no quarto ou debaixo do travesseiro de um familiar que está afastado de Deus. Não precisa avisar a pessoa. É uma forma silenciosa, mas extremamente poderosa de intercessão. Ele testemunhava centenas de casos de maridos ateus que se converteram, filhos entregues às drogas, que largaram tudo e voltaram para Deus, parentes vivendo em pecado mortal que procuraram confissão depois de anos. Tudo porque alguém escondeu uma medalha de São Bento Benta no quarto deles e orou fielmente todos os dias. A sétima e última proteção para esta vida é a vitória em batalhas jurídicas e causas impossíveis. São Bento, durante a vida, enfrentou acusações injustas, perseguições, tentativas de destruir sua reputação, mas sempre venceu, porque tinha Deus ao lado dele. Essa mesma vitória está disponível para quem carrega a medalha em situações de injustiça, processos judiciais complicados, batalhas legais que parecem perdidas. Padre Pio orientava: segure a medalha escondida durante audiências e repita mentalmente: São Bento, intercede por mim. Jesus mostra a verdade. Testemunhos incontáveis de pessoas que foram absolvidas, que ganharam causas impossíveis, que viram a justiça prevalecer quando tudo parecia perdido. Agora chegamos nas 3 garantias eternas que Padre Pio considerava as bênçãos mais preciosas de todas, porque tratam não desta vida passageira, mas da eternidade da sua alma. A primeira garantia eterna é proteção sobrenatural na hora da morte. Padre Pio revelou que São Bento prometeu estar presente pessoalmente na hora da morte de todos aqueles que usarem sua medalha com fé durante a vida. Esta é uma promessa extraordinária, porque a hora da morte é o momento mais perigoso, mais decisivo da existência. É quando o demônio faz o último e mais feroz ataque, tentando arrastar a alma para o inferno. E São Bento estará lá para defender você, para lutar por você, para garantir que você chegue seguro até o julgamento de Deus. A segunda garantia eterna é diminuição drástica do tempo no purgatório.
Padre Pio tinha visões frequentes de almas no purgatório e testemunhava que via São Bento visitando essas almas, consolando, intercedendo poderosamente. E via que as almas que tinham usado a medalha durante a vida eram libertadas muito mais rápido que outras. O purgatório é real. É o lugar de purificação onde almas que morreram em graça, mas ainda com pecados veniais, precisam ser purificadas antes de entrar no céu. E esse tempo pode ser longo e doloroso. Mas a intercessão de São Bento acelera essa purificação tremendamente. A terceira e 10ª garantia, a mais poderosa de todas, é a entrada garantida no céu para devotos fiéis. Esta é a promessa suprema. Padre Pio dizia com lágrimas nos olhos: aqueles que usam a medalha de São Bento com fé verdadeira, que vivem em estado de graça, que se confessam regularmente, que comungam com devoção, que rezam o terço, esses têm a promessa direta de São Bento. Eu garantirei pessoalmente que vocês chegarão ao céu. Eu lutarei por vocês até o último segundo. Não deixarei que se percam. Isso não significa que pode pecar à vontade. Significa que se você lutar a boa luta, se perseverar até o fim, usando essa arma sagrada, São Bento garante que você vai chegar ao céu. Agora você conhece as 10 bênçãos, 7 proteções nesta vida contra males espirituais, acidentes, doenças, vícios, enganos, para conversão de familiares e vitória em causas impossíveis. 3 garantias eternas: proteção na morte, diminuição do purgatório, entrada no céu. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque Deus quer que você viva protegido, blindado, guardado. Então eu te convido agora, se inscreve neste canal. Se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as revelações que eu trago sobre proteção espiritual, vida dos santos, poder da fé católica. E nos comentários, conta para mim, você já usa a medalha de São Bento? Alguma dessas bênçãos já se manifestou na sua vida? Se você ainda não usa, escreve: São Bento, a partir de hoje, eu uso tua medalha e confio na tua proteção. E compartilha este vídeo urgentemente com quem você ama, porque milhões de católicos precisam descobrir este poder de proteção que está disponível para todos. Agora vamos terminar juntos com uma oração poderosa. Fecha os olhos comigo e recebe esta bênção final. Que São Bento te cubra agora mesmo com o manto sagrado de proteção dele, que a medalha seja escudo contra todo mal visível e invisível. Que as 7 proteções desta vida se manifestem poderosamente sobre você. Proteção contra bruxarias, acidentes, doenças, vícios, enganos, conversão dos teus familiares, vitória em todas as causas. E que as 3 garantias eternas sejam seladas sobre tua alma hoje. Que São Bento esteja contigo na hora da tua morte, afastando todo o terror demoníaco. Que ele interceda diminuindo teu purgatório e que ele garanta pessoalmente tua entrada no céu, lutando por tua alma até o último segundo. Que a cruz sagrada seja tua luz, que o dragão não seja teu guia, que Satanás se afaste para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão de São Bento e pelos ensinamentos de Padre Pio, eu te abençoo e te declaro protegido agora e sempre. Amém. Pode abrir os olhos. Você não é mais um católico desprotegido. Você conhece agora uma das armas mais poderosas da Igreja. Usa ela com fé. Usa sempre e testemunha as bênçãos se manifestando. Que Deus te abençoe poderosamente, que Nossa Senhora te proteja, que São Bento te guarde e que Padre Pio interceda por ti sempre. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.